E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo. Essas semanas, né, na verdade, muita coisa tem acontecido no mundo da inteligência artificial. Obviamente que eu não tô trazendo tudo que tá rolando aqui. Tem muito mais coisa rolando. Tem muita coisa que eu tô vendo de alguns meses atrás, algumas semanas atrás. Porque de fato tem muita coisa acontecendo, não dá dando nem tempo, né, de atualizar tudo o que tá acontecendo. Então, depois, em algum vídeo aí posterior, eu posso até indicar alguns canais aqui no YouTube ou páginas que têm compartilhado a evolução, né, da inteligência artificial de uma forma muito mais rápida do que eu. Eu pego ali só os pontos que eu acho mais interessantes para trazer aqui para vocês. Boa parte do conteúdo que eu acompanho, que eu sigo e que eu consigo capturar nessas informações ah, são canais de língua inglesa, são páginas de língua inglesa, então para quem não tem aí essa proficiência, né, na língua vai ser um problema provavelmente, mas eu tenho trazido aqui as coisas mais interessantes, né? Essa semana o canal do YouTube AI Explained, vou até deixar o link aqui do vídeo, né, na descrição. Ele trouxe um ponto que eu tenho discutido algumas vezes, não só aqui no canal, mas tenho discutido também lá no podcast Confie nos Dados, onde a gente discute, né, temas relacionados a AGI, né? O que seria uma AGI, que é a Artificial General Intelligence, né? Uma AGI basicamente é uma inteligência artificial que ela é capaz de resolver qualquer tipo de problema, ou pelo menos é, racionalizar, né, sobre aquele determinado problema para tentar uma solução de uma forma mais humana, né? Então, basicamente, nós humanos, uma vez que a gente nunca se deparou com um problema de uma determinada natureza na nossa frente, a gente tende a buscar soluções para aquele problema baseado naquele aprendizado passado nosso, né? Ou até mesmo criando novas soluções para esse determinado problema. Uma inteligência artificial generativa que a gente conhece hoje, num geral, quando ela vai lidar com problemas que ela nunca lidou antes, né, ou problemas que ela não tem um exemplo próximo que ela tenha lidado antes, principalmente na sua base de treinamento, né, óbvio. Isso inclui, né, problemas matemáticos, problemas de lógica básica, etc. Ela tende a ser muito ruim, ou seja, ela não tem essa capacidade, né, de, de fato racionalizar uma solução plausível para aquilo dali. Enquanto a AGI ela teria essa capacidade de resolver esse problema que ela nunca lidou, né? Isso é importante porque, de fato, nesse ponto, tem de atingir esse ponto, né? A gente vai conseguir com que a inteligência artificial ela tenha uma capacidade próxima à humana de resolver problemas, né? Isso é interessante porque ele, inclusive, nesse vídeo, né, ele aponta para um desafio. Deixa eu compartilhar com vocês. Que é esse carinha aqui, que é o ArcAGI, né? Então esse desafio que ele foi proposto ali pelo François Collet, que ele é o criador, né, desse ArcAGI, ele faz parte ali do Keras, né? E do Mike Knopp, que é um cofundador ali da Zapier, né? Que é uma das ferramentas ali hoje que utiliza inteligência artificial. E eles estão oferecendo ali US$ 1 milhão, né? Um prêmio de US$ 1 milhão. 1 milhão e 100 mil, né? São dois prêmios, então o total de prêmios aqui vai ser de US$ 1,1 milhão. O maior prêmio de US$ 500 mil. E até então já foram distribuídos ali US$ 100 mil, né? Qual que é o objetivo desse desafio, né? Eles estão apostando que, basicamente, que a inteligência artificial que a gente tem hoje não é capaz de resolver um problema simples como isso daqui, né? Então, eu passo alguns exemplos para o meu modelo, e esse meu modelo, ele, a partir desse exemplo, ele precisa dar um output, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui esse primeiro exemplo onde eu tenho como input esses três quadradinhos nesses formatos, e o output seria nesse padrão. Mesma coisa, por exemplo, 2, o output seria nesse padrão, e ele tem aqui um teste, né? Eu consigo até jogar aqui, cara, muito simples esse problema, né? Então, basicamente eu tenho um Lzinho aqui, né? Eu preciso completar com o azul escuro, né? Então, venho aqui, completo com o azul escuro, né?
e confirmo minha solução, beleza, minha solução foi correta, vou seguindo para outros desafios, né? Então, vermelhinho tem esse padrão aqui de flor, né? Então, aqui, isso vale para todos os vermelhos, né? Eu vou encontrar esse padrão no exemplo. Então, para todos os vermelhos, eu vou vir aqui e incluir esse padrãozinho de flor. Para os azuis, eu tenho esse outro padrão de flor aqui, com laranja, né? Então, eu venho aqui e incluo esse outro padrão de flor, né? Isso vale para todos os azuis escuros. O azul claro não tem nada, né? Vermelho segue o mesmo padrão, azul escuro segue o mesmo padrão, rosa também não tem nada, então rosa e azul claro não tem nada. Beleza, vou submeter minha solução, tá correto. Então aqui ele tem vários padrões, né? Depois ele vai até dificultando um pouco esses padrões, vai colocando umas coisas mais malucas aqui. Mas, num geral, né, o que ele tem feito basicamente é padrões de imagens, né? Obviamente que esses padrões de imagens eles são convertidos para arquivos JSON para uma representação matemática, né, desse padrão, para que meus modelos de linguagem possam trabalhar em cima desse problema. E basicamente nenhum modelo atual é capaz de resolver esse problema. Então, inclusive, existem alguns benchmarks aqui, né, que são utilizados. E o benchmark que está aqui em rosa, né, seria esse benchmark ArchAGI. Em amarelo está até onde ele está, né, e o rosa seria o padrão onde ele deve seguir, né, pelo menos olhando para os modelos atuais. A gente vê que ele atingiria aqui um platô, né, onde ele é pior do que o humano, né, a performance humana está aqui, ó, em 0, né. E aqui tá o modelo, ele performa melhor do que os seres humanos a partir dessa linha, e ele performa pior do que os seres humanos abaixo dessa linha. Então, olhando para os modelos atuais, né, a gente vê que, olhando para o progresso, né, do ArchAGI, ele vai continuar performando muito abaixo do ser humano, né. Obviamente que não são só esses exemplos que estão aqui, né, que ele colocou 6 exemplos, mas o desafio em si, né, ele consiste de 600 puzzles dessa natureza, o que torna bem complexo, né, de eu meio que treinar meu modelo para enganar, né, o puzzle, porque são muitos processos diferentes, que para um ser humano acaba sendo razoavelmente simples, né, qualquer pessoa consegue resolver esse tipo de problema, mas para esses modelos acaba sendo uma coisa bastante complexa, né? Existem algumas soluções que têm sido dadas aqui, né? Inclusive tem aqui já um leaderboard lá do Kaggle, né? Onde algumas pessoas já deram algumas soluções. Basicamente, ali, a melhor solução até então está em 34% de acerto, né, desse resultado, enquanto o objetivo, né, para conseguir aquele prêmio é de 85%. Então tá bem longe ainda desse padrão. Muito provavelmente com as soluções que a gente tem até agora, provavelmente os modelos não vão chegar, né, numa solução plausível. Uma outra questão aqui bastante interessante é sobre esse artigo da Nature aqui, né, que é Human-like Systematic Generalization Through a Meta-Learning Neural Network, do Brendan Lake e do Marco Baroni, onde eles falam ali, né, sobre basicamente seriam, entre aspas, né, representações matemáticas, representações primitivas, né, de linguagem, e a forma ali como eu posso organizar isso para criar uma linguagem, né? E como o meu modelo ele precisaria interpretar esses símbolos, né, para que ele possa criar essa linguagem. E aí que surge, né, aquilo que ali no AI Explain são coisas, é um ponto que eu quis trazer assim muito parecido com o dele, e eu tô deixando bem claro aqui que eu tô usando esse vídeo dele como referência, porque ele levantou 6 pontos que são super importantes e que eu concordei ali com ele, né, que faz muito sentido aquilo que ele trouxe, que são 6 pontos que seriam necessários ou que podem ajudar, né, esses modelos a atingir o AGI. Obviamente, uma coisa que eu preciso deixar muito claro aqui é que a gente está muito longe desse padrão, né, de chegar ali de fato numa AGI. Eu acho muito pouco provável de que a gente vai conseguir chegar em algo dessa natureza, né? Mas enfim, ele levantou ali 6 pontos que podem ajudar, né, a chegar nessa situação. E eu achei 6 pontos bastante interessantes e eu quis trazer aqui, né? Então o primeiro deles ali
fazer com que os modelos eles pensem, né, de uma forma como se fossem building blocks, né, ou seja, blocos construtivos para formar uma solução, né, para criar de fato essa ideia de racionalização de uma determinada solução, né. E esse artigo que ele traz uma ideia disso que é bem interessante, que é de fato trazer esses blocos construtivos, né, dessa linguagem, dessa estrutura para resolver um problema. Né? Então ele traz ali, por exemplo, palavras, né, que são representadas por símbolos. E depois ele vai trazendo ali funções, né, que organizam de fato essa ideia. Por exemplo, aqui, né? Então tem o DAX, with, lugs up aqui, né, que são o nome desses símbolos. E quando eu falo, por exemplo, para essa primeira função, né, lug fap quer dizer que eu trago aqui 3 bolinhas, né? Então lug eu sei que é o azul, beleza, então faz sentido aqui. O fap pode ser alguma função específica, né? O DAX é a bolinha vermelha e o FAP é a mesma função que eu apliquei lá em cima. Então veja que aqui já tem um padrão, né? De que o FAP seria 3 vezes, né? Ou 3 sequências desse padrão, né? Outra coisa aqui que seria outra função seria o lug blicket with aqui, né? Então seria basicamente olhando para esse padrão, né? Onde eu tenho with blicket DAX, que eu tenho o DAX, que é o segundo palavra, ou o if aqui, que é a segunda palavra, entre, né, lugs, né, que seriam 2 lugs aqui. Isso vai seguindo um padrão até que ele consegue construir frases, né, complexas a partir dessa organização desses building blocks, né? Isso faz com que, se eu uso isso, né, para treinar meu modelo ou como exemplos para o meu modelo, eu consigo construir um building block, né, onde lá na frente eu vou conseguir fazer com que ele tenha essa racionalização dessa solução para resolver problemas aqui como esse do ArcAGI. Então esse é um primeiro ponto que ele levanta que eu achei bastante interessante. O segundo ponto que ele levanta, né, é a inclusão de validadores nesse processo. Né? Então, basicamente, para cada etapa, né, que eu for incluindo dentro do meu processo de racionalização, eu incluo um outro modelo validando esse espaço, né, verificando se esse passo ele faz sentido. Né? Isso me lembra ali um pouco do que o Tree of Thoughts faz, porém, aqui tem uma coisa que é bem importante, né, que eu precisaria ter um outro agente ali validando esse resultado, porque no final das contas, né, acaba sendo ali de fato um terceiro, né, fazendo essa validação e não o meu próprio modelo validando a própria resposta dele, que muitas vezes ele acaba se confundindo, né, quando a gente está olhando para esses modelos de IA generativa, né. Depois, uma terceira solução que ele dá, né, possível ali para esse tipo de problema é a parte de inferência ativa. Né? O que seria essa inferência ativa? Basicamente, né, quando eu tenho ali aquele meu problema, deixa eu voltar aqui para ele. Então, quando eu tenho aqui esse meu problema, ele está apresentando 3 exemplos, né, para que eu gere ali um determinado output. O que ele sugere é ao invés de eu apresentar 3 exemplos ali dentro do prompt, né, eu fazer um fine tuning desse meu modelo com não só 3 exemplos, né, mas com vários exemplos para que esse meu modelo ele vá se acostumando, né, com a ideia de como ele deve fazer essa inferência matemática. Né? No final das contas, aqui tem um ponto bem importante do meu ponto de vista, né, que ele vai acabar conseguindo resolver esses problemas aqui de lógica tradicional, mas como ele resolveria outros problemas mais complexos, né? Então, aqui eu tenho minhas dúvidas de... obviamente, ele vai conseguir, né, melhorar o resultado. Provavelmente os melhores resultados aqui fazem coisas semelhantes ali, né? Segue algumas dessas etapas. Mas ainda tenho minhas dúvidas de o quanto isso de fato seria uma AGI, né, versus a solução única e exclusiva aqui desse problema, né? Depois, uma outra solução, né, que ele dá é a inclusão de solucionadores simbólicos, né?
O que seriam esses solucionadores simbólicos em parceria com os LLMs, né? Basicamente, o LLM ele vai construir toda uma formulação matemática para aquele meu determinado problema, né? Ou ele vai criar, né, ali mais ou menos uma racionalização desse meu problema e vai enviar isso para solvers, né, matemáticos ali, pode mandar para um MATLAB, para um Wolfram Alpha, etc, para tentar resolver esse problema, para tentar resolver aquela representação matemática que foi feita para aquele meu problema, né? Então, uma forma ali de eu criar uma representação matemática através do meu LLM e fazer essa solução matemática através de um solucionador simbólico, né? Ali baseado, obviamente, numa equação, algo que ele construiu para resolver aquele determinado problema. Isso é importante porque os LLMs eles têm uma dificuldade considerável, né, na solução de problemas matemáticos. Então, quando você faz até cálculo simples ali, muitas vezes eles têm problemas. Alguns modelos eles fazem até a chamada de agentes para resolver esses problemas, né, contas básicas ali. Isso acontece muitas vezes ali pela tokenização, como é feita, né, pelos modelos. E no final das contas a gente vê ali que a forma como fundamentalmente esses modelos são construídos, eles não são bons para resolver matematicamente uma coisa, né? Então, a adição desses solucionadores simbólicos, né, faria com que muitas vezes a forma de construir a solução para o problema está correta pelo LLM, mas a solução dada não está tão correta assim, porque ele não consegue construir de fato a solução matemática, né, baseada naquele caminho que ele resolveu dar para aquela determinada solução, né? Esse é o quarto ponto ali, na verdade. Depois disso, um quinto ponto que ele sugere, né? Na verdade eu tô falando aqui que ele sugere, que na verdade ele aponta no vídeo como possibilidades, mas todas essas possibilidades ele coloca inclusive referências, né, de artigos de outras pessoas que fizeram isso, colocaram em prática ou sugeriram isso, né? O quinto ponto é o que seria ali um compartilhamento do conhecimento através de embeddings, né? O que seria isso? Basicamente, hoje a gente já tem modelos que seriam os modelos multimodais, onde eu faço o compartilhamento de conhecimentos de naturezas diferentes, né? Então, por exemplo, um modelo de geração de imagem, né, um Dolly, por exemplo, ele utiliza lá o clip, né? O que é o clip? O clip seria um dicionário onde eu consigo traduzir texto para imagem, imagem para texto, né? De uma forma onde eu compartilho os embeddings. O que eu quero dizer com isso? A minha representação matemática do meu texto e da minha imagem, elas possuem o mesmo domínio. Então, quando eu estou escrevendo um texto, quando eu estou gerando uma imagem, ambos os domínios de embeddings, ou seja, a forma como a minha informação ela é representada matematicamente, ela é compartilhada, né? E o que ele quer dizer, né, com esse ponto é que esses problemas matemáticos de lógica simples, eles poderiam ter uma representação via embedding que compartilha esse conhecimento textual, né, vamos dizer assim. Então eu teria um domínio único onde eu consigo resolver problemas matemáticos ou onde eu consigo ali fazer essa representação lógica, etc, através de embeddings de uma forma muito semelhante ao texto, né? Isso facilitaria muito esse compartilhamento de conhecimento, porque aí sim eu teria um modelo uniforme que ele tem essa capacidade de resolver problemas de lógica simples e resolver problemas matemáticos, né? Eu também uma abordagem bastante interessante no final das contas, porque eu poderia ter muitos domínios, né, além de imagem, texto, voz, etc. Eu poderia ter outros domínios, como por exemplo linguagem de programação, matemática, etc., onde eu compartilho esse conhecimento e essa representação, né? E por fim, o que eu diria que é o mais importante de todos, o sexto ponto, né, que é o que ele coloca ali como conhecimento tácito, né? O que é o conhecimento tácito? O conhecimento tácito é aquilo que você não coloca, você não expõe ele de forma clara, né? Então, muitas vezes quando você está resolvendo um problema de matemática, fazendo uma conta, resolvendo ali aquela questão de lógica, né, de como os quadradinhos funcionam, muitas vezes você não verbaliza isso, ou você não escreve isso, né, num papel, você não verbaliza através da voz, ou através da descrição de como você resolveu o problema. Isso é um ponto super importante para esses LLMs, porque diz muito sobre como as pessoas racionalizam a solução daquele problema.
né? E muitas vezes quando você pega um artigo, você pega uma solução para um problema, você né, pega ali de fato como aquilo foi resolvido, né? O ponto final, você não entende como que todo o processo foi feito, né? Na maior parte das vezes, quando a gente está testando coisas para chegar numa solução, a gente erra muitas vezes, mas esses erros eles fazem parte da solução, porque muitas vezes um erro uma solução errada, né? Você percebe que, bom, beleza, essa solução ela tá errada, mas o ponto onde ela tá errada é esse pequeno trecho, né, da minha solução. Então eu posso mudar esse pequeno trecho e dar uma solução melhor para aquilo dali. Né? Então esse conhecimento tácito, eu diria que é a grande chave entre a inteligência artificial que a gente tem hoje, que é uma inteligência artificial meio copiadora, né? Que ela replica muito daquilo que já existe, para de fato uma inteligência artificial que teria uma capacidade, né, de generalizar as coisas e dar a solução para os problemas. Né? Então, esse conhecimento tácito eu diria que é o ponto, de fato, ali crucial, é o ponto chave, né, para que o jogo mude. Né? Algumas empresas, algumas pessoas têm usado para fazer treinamento desses modelos vídeos, né, por exemplo, de YouTube, de pessoas que desenvolvem uma solução para determinados problemas. Eu não sei se isso vai ser suficiente, mas eu diria que uma vez que, né, esses modelos eles conseguirem aprender a racionalizar, aprender a desenvolver esse conhecimento tácito, né, esse conhecimento não verbalizado é que de fato a gente pode chegar ali próximo, né, de uma inteligência artificial generalista, né, de fato. Beleza, pessoal? Esse vídeo a gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. Que fique muito claro, né, que os modelos que a gente tem hoje não são modelos generalistas, não são modelos que de fato têm essa capacidade de gerar coisas ou soluções novas. Né? Ele só tem a condição de fato de consolidar soluções que a gente já deu e aplicar isso em problemas conhecidos. Né? Então, tudo aquilo que não foi apresentado para eles dentro da fase de treinamento, como por exemplo problemas básicos, né, acabam sendo problemas bestas de lógica, ele não consegue resolver.